Igor, estamos aqui de volta hoje com talvez o podcast mais sombrio que a gente vai gravar. Eita, todo mundo preparado já para para ir daquele jeito, né? Mas hoje a gente vai Exatamente. falar sobre a tragédia de Barbacena. Foi um hospital psiquiátrico que foi fundado em outubro de 1903 e ao longo dos seus mais de 80 anos de existência causou uma tragédia no Brasil. E é um assunto pouco falado, né? Não tem muitos livros sobre o assunto, não tem muita pesquisa, apesar de ter um documentário, mas honestamente eu só achei um documentário. Quando você vê esse tipo de coisa em outros países, você tem várias fontes de informação, vários repórteres investigativos, né, que acham mais e mais informação, mas esse só tem um, cara. E isso me incomodou um pouco porque a repórter que liderou, né, que escreveu o livro sobre o assunto, que foi atrás da história, honestamente eu não achei ela das mais brilhantes. Desculpa a repórter, mas eu achei ela muito passional e pouco lógica, entende? Ela deixava passar muita coisa, mas enfim, não vamos falar sobre isso agora. Vamos falar um pouquinho então sobre o que foi o hospital, né? Olha só, era um hospital que inicialmente era um hospital de luxo para tuberculosos. Gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. 1903, ok? 1903, você ainda não tinha cura para tuberculose. Antibiótico era só um sonho distante, entende? Eu ainda não tinha deixado o pão mofar, se você entende a referência. E naquela época você acreditava em muitas coisas, né? E uma delas é que o clima da montanha ajudava os tuberculosos e ajudava também doenças mentais. E Igor, sabe onde mais eu ouvi falar disso, cara? Diga. Dostoiévski. Olha aí. A gente sempre volta pros clássicos, né? Dostoiévski em O Príncipe, logo no início do livro, o príncipe ele tá voltando da Suíça, porque quando ele era novo ele tinha ataques epiléticos, né? E a família dele mandou ele para um convento barra vila, barra... Bom, seja o que for, naquela época ele não descreve muito bem com os termos que a gente tem hoje, mas mandou ele, como garoto ainda, né? Pra se tratar, veja só, nas montanhas, porque nas regiões montanhosas da Suíça, para ver se esse mal que o acometia, né, epilepsia, ia embora. Acabou que não foi, né? A gente sabe que não é assim que cura. Mas foi assim que esse hospital surgiu, como um hospital para tuberculosos, e logo em seguida também começou a admitir pacientes psiquiátricos. E a desculpa também era mesmo, que o clima de montanha ajudava com esse tipo de doença. Sim, e era um pensamento muito recorrente na época. Vale lembrar que esse tipo de pensamento, de fugir para as montanhas, de fugir para... Que também hoje também não é tão diferente, né? O pessoal fala, a vida no campo que é bom, né? A vida no campo que é a vida boa. E eu falando da minha parte, obviamente, né? Eu odeio o campo, eu não consigo ficar Meu 3 dias numa fase. Não, Meu Deus, não, acabou o não. podcast aqui, acabou a sociedade, o cara odeia, eu gosto, viu? Mas eu vou ensinar. Bukowski ele fala isso, me dê as cidades, me dê a fumaça. Porque eu sou um cara que eu moro em cidade, sempre morei em cidade. Eu falo brincando, no sentido de causar mesmo. Obviamente que eu não odeio o campo. Mas você vai pegar a vida no campo, a vida no campo era sofrida, né? Você vai pegar, que nem algumas pessoas falam assim, eu sou descendente de indígena, né? Tribo Chavante. Algumas pessoas falam assim, não, mas a vida do campo, o índio que era saudável. Não, colega, o índio não era saudável. Não no sentido que a gente entende dentro de uma civilização ocidental. Né, morria ali entre os 40, né, se chegasse a 50 já seria o idoso. Não era e continua não sendo, né? Exatamente não sendo, porque saudável dentro dos nossos parâmetros civilizados, né? Que é de entender que você tem que ter um médico, hospital, vacina e por aí vai. E não tô tratando com demérito nenhum, até porque eu faço parte desse povo, dessa formação. Não é demérito, até porque, olha só, a gente não sabia disso, mas a gente é primo, viu? Eu também sou descendente índio, não sei qual tribo, mas eu sou descendente índio também, e acho que tem negro escravo também na minha família, é Brasil. Essa nossa formação, que é tão rica e tão bonita, por mais que a nossa história tem várias contradições e guerras de narrativa também, mas é uma formação que pra mim me encanta muito. Então, e nessa época eles também pensavam isso, porque você eclodiu um problema que vinha se transformando ali, né?
que era um problema que a Inglaterra já tinha enfrentado na primeira Revolução Industrial, que é o êxodo rural, né? As pessoas saem do campo, elas vão para a cidade. Na cidade, ao contrário do que se pensava, por mais que o trabalho ainda no início da Revolução Industrial é precário, mas você tem sim mais acesso à saúde, mais acesso à educação, a formação urbana, ela vem trazendo isso. Uma injustiça que ocorreu com a narrativa sobre a Revolução Industrial, cara. Porque a gente tem essa ideia que ela é fixa na nossa cabeça de que durante a Revolução Industrial tudo que houve foi fome, miséria, pobreza das pessoas migrando do campo e indo para cidades, né? Uhum. Só que existe uma outra coisa que também é ignorado. Primeiro, as condições, se as pessoas estavam saindo do campo e indo para a cidade, ficando lá, é porque as condições no campo também não estavam muito boas. E segundo, o maior problema que existiu com a Revolução Industrial é que ela ocorreu de forma assimétrica. Você teve a explosão das fábricas e da automação do processo primeiro nas cidades e muitos anos depois no campo. Então você não tinha a mesma velocidade de produção de comida, de alimentos no campo como você teve na cidade. Então você teve a explosão populacional nas cidades, mas você não teve a mesma no campo. E é por isso que você teve aquele estatístico, vai me fugir o nome agora. Malthus, a teoria malthusiana. Exatamente, que você teve Malthus chegando lá e falando, olha, a gente vai ter um problema sério com comida aqui porque a gente não vai conseguir produzir no mesmo ritmo que a população está crescendo. Mas o que ele não enxergou naquela época é que a Revolução Industrial começou nas cidades, mas depois se espalhou também para o campo. Sim, e eu concordo plenamente com você, por mais que sim, tivemos ali uns problemas dentro das adaptações das fábricas, né? Que conseguimos resolver isso com o passar do tempo e Ford foi o carimbo, né, para mostrar que a Revolução Industrial ela melhorou a vida do trabalhador, que é o contrário do que se falava no início da Revolução Industrial. Continuando nessa parte, falando de Revolução Industrial, tem um símbolo da Revolução Industrial que também ficou muito atrelado a esse caso de Barbacena, de Barbacena, que foram os trens, né, cara? Porque, olha só, primeiro deixa eu te dar alguns dados. Por que a gente fala que foi uma tragédia? Porque ao longo das 8 décadas que esse hospício funcionou, mais de 60 mil pessoas morreram. E essas pessoas, você tem gente de todo tipo, né? Você tem ali alcoólatras, você tem mendigos, você tem pessoas que não têm nenhum transtorno mental, mas estão lá porque eram inimigos políticos de outra pessoa e eles perderam a guerra política, olha só. E você tem pessoas que realmente tinham transtornos mentais. Mas como essas pessoas chegavam nesse hospital? Isso aqui é um ponto muito interessante, porque faz um paralelo com uma outra tragédia que a gente teve no século XX, que foi o Holocausto, né? As pessoas chegavam no hospital de trem e elas eram abarrotadas nesses trens, os doentes mentais, né, em condições subhumanas, para serem enviados para um hospital que seriam tratados também em condições subhumanas. Então, não foi um episódio bonito na história do Brasil, não. Exatamente, e era um trem só de ida, né? Ele passava ali nas regiões, falando bem assim, o trem dos loucos, né? Era o trem do louco. Então as pessoas elas não pegavam esses trens e as pessoas que não iam ser encaminhadas para o hospital e elas sempre se afastavam. Aí as pessoas que tinham, aquelas que realmente tinham e aquelas que estavam lá por outros motivos. Sim, teve um depoimento que eu vi de uma pessoa num documentário que tem no YouTube que ele falava assim, que ele vivia na cidade naquela época, né? E ele falava que muitos você não conseguia nem conversar. A pessoa realmente tinha um transtorno, não conseguia viver em sociedade, né? Porque não conseguia se comunicar e tinha, sei lá, eventos, né? Que a pessoa ficava violenta. Mas você tinha outros, cara, que eram pessoas normais ou que a debilidade mental dele não era tão exacerbada e ele conseguia viver em sociedade, mas mesmo assim foi mandado pra Barbacena. E essas pessoas é que até comoviam as pessoas da cidade. A gente, sabe, às vezes a gente vê só a parte ruim, né, mas você sempre tem também o componente humano ali que enxerga o que realmente tá acontecendo, mas nem sempre tem a ação. Exatamente. E você tinha até policiais que doavam, né,
davam suas marmitas. Dentro do depoimento desse documentário que você citou, que tinha alguns policiais que se condoíam mesmo ali com aquela situação daquelas pessoas. E isso inclusive me remete a... Eu não vou lembrar agora quem falou isso, mas aos campos de concentração, né? Que uma das coisas mais incríveis que aconteceram ali é que você tinha o melhor da alma humana também se expressando naquele lugar, porque você tinha judeus que estavam ali presos, que eles davam o único pedaço de pão que eles tinham para alguém que estava em uma situação pior do que a deles. Pensa só no desprendimento que uma pessoa, né, nessa situação pode ter, e em fase da total desesperança. E a gente vê isso em todo canto, né? O ser humano, como cristão, eu entendo que o ser humano é essencialmente ruim. Isso é uma discussão teológica longa, a gente não tem tempo para fazer ela aqui, mas apesar dessa parte ruim, a gente tem também essa essência que nos traz de volta a bondade, entende? E às vezes a gente tem assim um glimpse, uma faísca disso sempre aparecendo na nossa história, e é isso que nos dá esperança, né, cara?